Hoje nós vamos falar sobre uma menina que tá estourada no TikTok. Simplesmente os vídeos dela estão bombando. Por quê? Porque ela engravidou com 13 anos. E aí ela começou a mostrar a rotina dela. Um parto normal. Teve que usar fórceps, que é um ferro para puxar a cabeça da criança. Tudo aconteceu com essa menina por conta de uma gravidez tudo acontecendo, inclusive, né? Aos 13 anos grávida. E tá chocando a internet. Nós já sabíamos que existiam meninas grávidas aos 13 anos, sabíamos. Mas ela contando e mostrando, a gente fica mais chocado, como se fosse a primeira vez. Bora começar? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para esse vídeo ultra polêmico. Vamos entender a história dessa menina que anda chocando a internet, mostrando a rotina dela aos 13 anos grávida. Vamos ver o que acontece, a forma dela falar, tudo o que ela conta, já diz muita coisa. Então bora lá. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Galera, estamos aqui de segunda a sexta-feira, todos os dias. E antes de continuarmos, tô com meu hobby de cetim. Gente, hobbies de cetim na minha loja online, que tá aqui na descrição, www.niale.com.br. Lá na minha loja, quando vocês entrarem aqui na descrição, vocês vão encontrar toucas de cetim, fronhas de cetim, hobbies de cetim igual esse que eu tô usando, cosméticos, o restinho antes de acabar totalmente, porque a gente agora trabalha só com confecção. Vocês vão encontrar kits promocionais, tudo antifreeze para os seus cachos durarem por mais dias, mais day after, menos lavagem, você não tem que lavar todo dia, ainda mais agora nesse inverno. Hobbies para você ficar bem confortável. Kits promocionais, xuxinhas, toucas. Vou deixar um cupom de desconto aqui na tela, não perca a oportunidade de adquirir os seus produtinhos. Bora lá então, sem enrolação, gente. Vamos pro quadradinho, porque eu separei uns 4 vídeos dessa menina e assim, demora um pouco, né? Então, vamos logo antes que o vídeo fique muito longo. Estamos aqui no quadradinho então, aqui a carinha dela. Gente, o primeiro vídeo eu vou deixar sem áudio. Eu vou deixar sem áudio esse vídeo só pra mostrar pra vocês como ela é. Ela é a Nawane, olha a barriga dela, ela tem 13 anos, um barrigão pra um corpinho. Só que aqui é um vídeo em que ela vai mostrar, tipo, a rotina dela, tomando café, como é que tá sendo a rotina grávida aos 13 anos. Enfim, eu não sei nem como dizer isso pra vocês, minhas amigas. Ela diz que esse menino que engravidou ela tem 19 anos. A pergunta é, isso não é crime, não? Enfim, é uma menina muito nova e, assim, muito linda. Você consegue ver que ela é uma moça bonita, ó, usa escala, tá com a gente. Então, ela mostrou aqui que eu passei sem áudio pra vocês, mostrando aqui a rotina dela, tá? Agora ela vai contar um pouco. Ela vai contar sobre o pai, ela vai contar sobre o pai da criança, no caso, ela vai contar sobre os pais dela, como foi a rotina na escola, o que aconteceu. Não dá pra assistir o vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, ok. Só que ela fala muito baixo, ela colocou uma música muito alta. Além de eu perder aqui nos direitos autorais, não dá pra entender o que ela tá falando, mas eu assisti o vídeo mais de uma vez e ela tá só contando que ela teve muita vontade de fazer xixi, sentiu muito cansaço, muito sono, e foi assim que ela foi descobrindo e suspeitando que ela estava grávida. Ela não conta sobre esse menino direito, como foi tudo, esse relacionamento. Basicamente, ela já suspeitava, estava sentindo muito desejo de comer bolo. A mãe, a mãe, a prima, a tia foram até os confins para comprar esse bolo para ela, porque ela estava com muito desejo. E a tia dela já suspeitou, falou: ó, sua filha tô suspeitando que ela tá grávida. A mãe dela olhou para a tia e disse: não, uma menina de 13 anos fazendo isso. Aí ela disse assim que a tia suspeitou, a mãe não quis acreditar, compraram o teste, fizeram, deu grávida. Ela começou a chorar na hora. Ela se desesperou, a mãe não esboçou reação, mas olhou para ela com muito desgosto. Eu não sei o que te dizer, minha senhora, porque agora eu sou mãe. E eu também não posso falar dos outros, entendeu? Porque tudo que a gente fala, a gente cospe pra cima. Porque agora não tem o que fazer, né, gente? Agora não tem o que fazer. Então esse vídeo foi inassistível. Mas foi assim que ela descobriu. Foi a tia que suspeitou, convenceu a mãe foi atrás do teste, fizeram e foi escândalo na casa. Agora, ela vai contar a reação do pai ao descobrir a gravidez. Por favor, não coloca a música. Oi, gente, tudo... Não coloca a música, amiga, porque a gente quer ouvir. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nawane, eu tenho 13 anos de idade e tô grávida. Bom, no vídeo de hoje, como vocês pediram bastante também, eu vim estar falando pra vocês qual foi a reação do pai a descobrir a minha gravidez. Aí, gente, depois daquele bololô todo lá, que foi a reação dos meus pais e tal, eu já mandei mensagem pra esse menino. Ah, tá. O pai que ela tá falando, gente, é o pai da criança, não o pai dela. O pai dela, de alguma forma, tava incluso lá naquele outro vídeo, eu nem ouvi sobre o pai dela, mas enfim. Pra ver o que ele ia falar, né, gente? Se ele ia assumir a neném e etc. Mas no caso, gente, ele era uma pessoa assim, que eu confiava bastante e confio, obviamente. Então, eu mandei mensagem pra ele, mandei a foto do teste e falei assim: olha, fizeram um teste aqui e deu positivo. Aí, gente, mandei, beleza.
Sabe quando a pessoa fica, tipo, surpresa? Demora um pouquinho pra raciocinar o que aconteceu? Então, essa foi a reação dele. Aí, logo após, gente, ele já perguntou qual foi a reação dos meus pais, como eu tava me sentindo sobre isso, ao ter descoberto essa gravidez inesperada. Aí eu falei como é que eu tava me sentindo, não tava triste. Eu só tava meio que decepcionada comigo mesma por ter dado tanto desgosto pra minha família. Aí, gente, logo após ele já perguntou o que é que eu queria fazer e etc. Gente, apesar dele não ser um pai presente, por que ele não é um pai presente? É porque ele não quer? Não, gente, é porque nesse tempo eu morava no Ceará. Aí o que, gente? Depois do Ceará, assim que minha mãe descobriu a gravidez, no caso essa minha mãe, gente, lá do Ceará, ela é minha avó, só que eu chamo ela de mãe porque foi ela que me criou. Tá explicado? Pronto, gente, vamos se Tchau, minhas amigas. Pode subir o letreiro. Tá aí, assim, não tô falando que não criaram bem ela, sem amor, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que estranha aquela mãe não esboçar a reação. Ah, que uma menina de 13 anos fazendo isso. Em que momento ela conseguiu se ausentar tanto para conseguir ter relação com o namorado? Tá aí. Na verdade, ela não estava com a pai e a mãe ali olhando. De qualquer forma, né, dá pra você olhar e a criança engravidar, tá, gente? Agora, o que acontece é que, na verdade, ela estava com os avós. E aí já é uma outra realidade, porque eu sei que muita gente vai chegar aqui nos comentários e dizer, Nicole, eu fui criada pelos meus avós, e não foi assim, não. Sim, gente, mas eu tô dizendo, quando você é criada pelo avô, pela avó, dependendo do avô e da avó, assim como depende também o pai e a mãe, dependendo, ele já tá numa outra geração e existe confronto de gerações. Existe um confronto ali de gerações. Um exemplo, às vezes o avô e a avó já estão muito idosos. Eles não sabem a gravidade que é deixar uma criança no TikTok 24 horas. Quanto de sacanagem que aparece pra ela no TikTok, no Instagram, principalmente o TikTok, aparece muito, viu, gente? Muita sexualização, sabe? E aí o avô e a avó é de outra geração, a geração da televisão, do rádio. Aí ele não sabe que a criança tá ali naquele celular 24 horas e tá tendo conteúdo, conversando com homens mais velhos. Vocês estão entendendo? Então não tô dizendo que o problema tá no avô e na avó. Tô dizendo que, dependendo da idade, não sabe exatamente a forma dos jovens hoje em dia de se tratarem. Então é isso, ela estava no Ceará com a outra mãe dela, que é a avó, e foi nisso que ocorreu o namoro que resultou na gravidez. Porque foi ela que me criou. Aí assim que descobriram a minha gravidez, me mandaram pra cá, pra São Paulo, pra minha mãe verdadeira. Aí como ele ainda é de menor, tem uma burocracia toda lá pra ele viajar sozinho. Tem um bebê atrás, eu não sei que bebê é esse, mas tem um bebê fazendo barulho atrás, gente. Por isso que ficou ruim de escutar também. Agora foi confuso, porque ela disse no primeiro vídeo que a tia e a mãe dela... Ah, tá. A mãe dela que não esboçou reação, gente, é a avó. A mãe dela que não esboçou reação é a avó. Ela disse, uma menina de 13 anos não faz essas coisas, é a avó, gente. Quando descobriu, a tia e a avó descobriram, mandou para a mãe verdadeira. E a filha da avó. Então, aí mandou pra mãe, ou seja, a bomba aconteceu, manda pra mãe. Vocês entenderam agora, gente. Mas aí ele sempre pergunta, gente, se eu tô precisando de alguma coisa pra dar pra Cibele. E bom, gente, eu quero que vocês saibam que tudo que eu preciso e que tudo que a Cibele precisa, ele tá sempre me ajudando. Porque se ele foi homem de fazer o bebê, ele é homem também de assumir uma filha, né? Não é bem assim, não. Gente, O Nawane, legal, mas não é bem assim, não. Se ele é homem pra fazer, ele é homem pra... Tadinha da Nawane, tanta coisa, né, gente, pra viver. foi a reação dele. Não teve nada como vocês estavam esperando, que era o quê? De não querer assumir, de não ligar pra filha e etc. Gente, aproveitando, eu vou falar aqui de uns comentários. Gente, o povo tava falando muito assim, devolvo pro universo. Gente, como assim? Eu não sabia que o universo engravidava vocês. Gente, mas esse foi o vídeo. Espero que tenha ficado bem explicado pra vocês. Nossa, eles estão numa casa cheia de criança, inclusive, né? Bom dia. Quem é essa criança no colo dela? Já é a neném? Acho que não, porque depois ela posta o parto. Enfim, gente, ela tá... Então, ela engravida na casa da avó, lá no Ceará, que é onde está o menino. E aí... Eu acredito que na hora da discussão, tipo, ó, a menina que engravidou. Ah, manda pra mãe. Só que aí, nessa que manda pra mãe, o menino fica lá de boa. Ele manda uma ajuda, ok? Que pra Nawane já é muito. Mas, na verdade, ele não se faz presente. Não tem que lidar real com a criança. Por quê? Porque ele está em outro estado. E por que ele está em outro estado? Porque a avó e a tia, na hora que viram que a menina engravidou, manda pra mãe. Também achei meio, né? Agora a mãe que segura o BO. E pelo visto chegou na casa da mãe, tá cheio de criança. Que caos!
Socorro! E aí, o que vocês acharam, gente? Me conta a interpretação de vocês sobre esses dados que nós temos até agora. Mas é isso, é uma menina, assim, criada numa situação que eu acho que houve um descuido ali no consumo, na sexualização. É, gente, eu digo assim, eu sou mãe agora. Você tá entendendo? Como mãe, como pai, como vô, como vó, como o responsável, você tem que entender que em algum momento houve brecha para ter uma intimidade maior, para desenvolver sexualidade à vontade, a um ponto em que você agora fez um CPF novo. Eu acho que como pais e responsáveis de um menor, a gente também tem que assumir. Se acontece, é isso, você vai ter que assumir. E quando o bebê nasce, vocês sabem, né, gente? É uma bênção. E aí todo mundo fica feliz de novo. Eu até chora de emoção. Mas me conta aqui sua interpretação sobre esse caso. Nos comentários. O pai da criança tem quantos anos, amiga? Aí, 19, porque ela comentou, parece que em um vídeo que ele tem 19. Separei aqui mais vídeos, vamos ver. Gente, ele ter 19 anos, isso, enfim. Aí, ó, o pessoal teve a mesma dúvida que eu aqui, ó. Mas por que sua mãe, no caso, a avó, mandou você morar com a sua mãe? Ela não aceitou? Acho que na hora que viram que, além de criar a neta, ela vai ter que agora criar a bisneta, manda pra mim. Vamos ver aqui esse próximo vídeo que eu separei pra vocês. Como ela não colocou título, não sei do que se trata. Eu me chamo Nawane, eu tenho 13 anos de idade e estou grávida. E no vídeo de hoje eu vim estar esclarecendo algumas respostas das perguntas que vocês mais me fazem aqui nos comentários dos meus vídeos. E o que vocês mais me perguntam, gente, é se eu tô com o pai da bebê. E não, eu não tô, porque ele mora lá no Ceará e eu moro aqui em São Paulo. Mas não é porque eu não tô junta com ele que ele não ajuda nas coisas que a Maia precisa. Segunda pergunta que vocês mais me fizeram é se a gravidez impactou nos meus estudos. Bom, gente, eu estava indo pra escola grávida e não sabia que eu estava grávida, né? Então praticamente não afetou. E depois que eu descobri, eu ainda estava estudando. Eu fui pra escola do mesmo jeito. Só que teve uns dias que eu passei mais de 2 semanas sem ir, mas é por causa, gente, que eu não tava muito bem, tá? Ah, mas depois que você veio aqui pra São Paulo, você continuou estudando? Não, gente, porque eu cheguei aqui em São Paulo foi mais ou menos em agosto, ou foi julho, agosto ou julho. Aí a minha mãe, ela disse que não via muita necessidade de eu estudar estando no final do ano. Aí ela preferiu botar eu só no outro ano, que no caso é em 2025. Mas não se preocupem, gente, que não é por causa que eu vou ter uma filha que eu vou deixar de estudar, não. Eu vou estudar sim, tá, gente? Outra pergunta é se eu fiz consciente ou se foi um... E não, gente, não foi um... Foi consciente. Eu fiz porque eu quis, em nenhum momento eu fui obrigada a fazer aquilo, tá? E, gente, que vocês também estão me perguntando mais no direct, é se eu tô sentindo enjoo, se eu tô sentindo azia e etc. aqui pelos 7 meses. E eu só senti enjoo 3 vezes, no terceiro mês de gestação, na semana 17 e 18 da gravidez. Agora eu tenho que falar pra vocês, o que eu mais sinto, que é praticamente todo dia, toda hora, sabe o que é, gente? Azia. Gente, que Nossa, negócio azia chato, terrível. Meu Deus. aqui, gente, mas é uma coisa tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, gente, Muito. que vocês não imaginam. E ela... Olha, eu me identificando com as experiências de uma menina grávida de 13 anos. Quando eu engravidei, gente, eu tive um enjoo, assim, violentíssimo nos primeiros 3 meses. Terrível. Pior coisa que eu já senti em relação, né, a isso. Foram 3 meses intensos de todo dia enjoo. Agora teve a parte 2, que foi a azia, lá no final. A azia a gente subestima, mas ela chega a doer o coração. Toda a hora, azia atrás de azia. Eu parei de tomar café, comer chocolate, porque deu uma melhorada. Essa menina que tá, eu e ela, a gente se identifica. A azia é violentíssima. Vem aqui e dói, arde o peito. Não é uma azia normal, uma azia muito forte. Além disso aí, gente, tô sentindo muita falta de ar. Mas a falta de ar, gente, eu creio que seja pela barriga, pelo tamanho da barriga, mesmo que não seja muito grande a barriga ainda. Eu acredito que seja pelo tamanho da barriga. Uma coisa que vocês estão falando é que eu vou deixar minha mãe cuidar da minha filha. Pra responder a pergunta de vocês, não, gente. Quem vai cuidar da minha filha vai ser eu, até porque ela é minha filha. Mas é óbvio que minha mãe vai me ajudar, porque ela é minha principal rede de apoio. Então, a todo momento que eu precisar da ajuda dela, ela já me falou que vai estar lá me ajudando. Mas pode ter certeza, gente, que eu vou cuidar dela. Até porque ela é minha filha, ela é minha responsabilidade. E bom, Amiga, você não tem responsabilidade. Você só tem 13 anos. Eu vou cuidar da minha filha porque ela é minha responsabilidade. Você não tem responsabilidade. Senão você não teria tido esse filho. gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês Meu tenham gostado. Deus. Ela vai precisar muito da mãe. Porque se é pesado pra gente que tem 20, 30, 40 anos e a gente já sente um baque, essa menina não aguenta sem rede de apoio. Precisa da mãe. O meu já tá chorando, ó. O Renan vai lá pegar, tô ouvindo o choro dele daqui. Aí ela disse, eu vou seguir estudando com a minha filha. Nossa, eu conto ou você conta, amiga? Você que tem filho. Eu conto ou você conta? Como você vai estudar com essa criança? Não entende, né, gente? Que criança não é uma parte do dia. É 24 horas. Tô ouvindo o meu chorar agora, ó. Minha rede de apoio vai lá agora me ajudar pra eu seguir trabalhando. Tranquilizou. Sem rede de apoio não há nem canal aqui no YouTube, gente, se não tiver rede de apoio. Criança é 24 horas, entendeu? Ela falou, eu vou estudar. Então, nos primeiros 6 meses ou 4 meses, você não consegue colocar na creche
porque faz parte ainda, e suas mães que trabalham, né? E sabe que dá uma dó, né, gente, colocar na creche. A grande maioria não queria colocar, mas tem que colocar por conta do trabalho. Então, são 4 meses que você vai perder de escola. Basicamente, vai ser um ano difícil. Então, você vai ali atrasar, acho que um ou 2 anos, porque você já perdeu metade de um, a escola vai começar a encrencar. E mesmo ele indo para a creche, vai ficar pesado. Vai ficar pesado. Então, muitas meninas abandonam o estudo, só voltam para o estudo no EJA, né? Lá com 18 anos, para tentar repor. Mas muitas conseguem. Me conta aqui. O que vocês acham? Mas está tudo bem. Quem vai ter que lidar com isso é ela mesma e os responsáveis. Nem o pai da criança vai ter que lidar com isso da forma esperada. Por quê? Porque ele está lá no Ceará. E tirar a menina do Ceará agora... Como é que ele vai ter que lidar com isso? Ele deveria lidar com isso tanto quanto ela. E aí vamos para a parte do parto. Então deu para ver que o menino reagiu bem, segundo a versão dela. Ela está reagindo bem. A mãe dela, eu não quero falar nada, porque eu não quero julgar as pessoas. A família dela, não sei porque a avó mandou para a mãe, não vou falar também aqui os motivos, eu vou deixar na mão das minhas seguidoras tirarem suas conclusões. Mas é uma criança que engravidou. Aí chegamos no dia do parto. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Naone, eu tenho 13 anos de idade e eu não tô mais grávida. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim estar trazendo pra vocês o meu relato de parto, tentar contando aqui pra vocês como que foi o meu parto. Chegando no dia Vou ter que 16 travar o vídeo, gente, porque esse vídeo aqui dela tem tipo uns 9 minutos, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Mas eu assisti o relato de parto dela e vou contar pra vocês. Vocês perceberam que ela tá diferente agora, né? Vocês estão percebendo que lá ela tava toda pá, e agora ela já tá... Porque eu tive parto normal, gente, falo, e não só o parto normal, até a cesárea. Vocês sabem que o corpo ele sofre um trauma. É um trauma natural que o próprio corpo está preparado para passar, né? Quando eu tive o parto normal, o meu corpo estava reagindo a um tipo de sofrimento, que foi sair a placenta, machucou, tudo por dentro. Então você vê que ela está cansada. Eu vou deixar o vídeo dela rodando aqui, só que sem áudio, porque é muito longo o vídeo dela. Basicamente, ela conta sobre o parto, as dores que ela sentiu, eram dores insuportáveis. Com certeza, gente, ela não deve ter estudado sobre o parto. Então, ela chegou lá pensando que ia doer, mas sem a noção de que ia doer tanto assim, né? Nós, mulheres mais velhas, que buscamos ali um estudo, um conhecimento, tudo. E meninas até mais novas, mas não uma criança, não vai buscar. Quando chega na hora, pega de surpresa. Ela diz que gritou muito, que sofreu muito. Mas aí vem a parte do expulsivo, que é a cabeça passar. Não estava passando a cabeça do bebê pelas partes íntimas, não estava passando. E o médico pediu para fazer um corte, episiotomia, qual é o nome mesmo, gente? Para cortar as partes íntimas e conseguir passar a cabeça. Só que ela gritando disse para o médico, não vai fazer isso não, porque está doendo muito. Outra coisa para se contar, o parto dói tanto, mas tanto, que se cortam, você nem sente. Você sente uma ardência, né? Um outro tipo de dor, mas não chega nem perto das contrações. A contração, ela te tira, você nem presta atenção na outra dor. E ela não deixou o médico fazer, só que o bebê não estava nascendo, e aí é arriscado. O médico mandou a mãe dela sair, coisa que não pode. De qualquer forma, o médico mandou a mãe sair da sala, usou fórceps. Vocês sabem o que é o fórceps? Acho que a maioria que sabe é aquele ferro. Quando a cabeça do bebê não está passando, é um ferro que eles colocam dentro e puxa a cabeça do bebê. Hoje em dia é proibido, mas pode ser usado para a sobrevivência do bebê com autorização dos pais e, se for uma menor de idade, com autorização do responsável. Pois o médico não perguntou nada, porque viu que eles não estavam aceitando para o bem do bebê. Acho que corte já não aceitaram, não iam aceitar o fórceps também, e o bebê não estava nascendo. O fórceps, minha tia, teve que passar por isso. Teve uma influencer aqui, a Carla, que ela contou, gente, rasga. Se antes você não queria fazer o corte nas partes íntimas, pois na hora que eles metem o fórceps, rasga. Que a Carla influencer, ela contou que ela teve 30 pontos. 30 pontos. Eu não sei por que isso. Eu não sei se é o corpo pequenininho que não aguentou a passagem ou se isso, na verdade, pode acontecer com qualquer uma de nós, né? Porque muitas mulheres não têm a idade dela e acontece, né? Mas me conta aqui. Eu já cheguei a comentar sobre o meu parto, gente. E para ajudar nessa passagem do bebê, eu fiz massagem perineal. Eu cheguei a comentar sobre o meu parto aqui no canal, tá aqui o vídeo. Dá uma passada lá no meu vídeo se você tá grávida e quer alguma dica, tá? E graças a Deus, o final é feliz. O bebê está bem. Gente, que bebê lindo. Meu Deus, olha, gente, uma boneca. Uma boneca. É um bebê lindo, lindo, lindo. Mas aí ela contou a história dela e o bebê nasceu. Vamos sair do quadradinho? Então, essa situação, ela se estende por todo o Brasil. Áreas mais isoladas até as grandes metrópoles.
Sempre tentando entender a causa da gravidez indesejada na adolescência. Inclusive, gente, existe um documentário chamado Gravidez na Adolescência, um documentário brasileiro, tem aqui no YouTube, coloquem, depois assistam. Vai acompanhar ali umas 4, 5 meninas que engravidaram na adolescência. Então, galera, bem cedo a minha mãe, ela já introduziu assim para mim, ela me mostrou livros infantis que mostram como um bebê nasce. Vocês tinham que ver como era engraçado, gente. Era um livro infantil que mostrava o homem tem esse corpo, mostrava o corpo nu de um homem, só que em animação, desenho para não ficar tão pesado. Este é o corpo nu de um homem. Este é o corpo nu de uma mulher, os bonequinhos tudo feliz. E o homem e a mulher, o homem ele tem um pênis, a mulher ela tem uma vagina. O pênis introduz na vagina. E por conta dessa introdução, existe todo um processo, aí mostrava o processo no livro, era um livro educativo sobre educação sexual. Mostrava tudo, gente, bonitinho. E aqui é uma relação sexual e é assim que nasce. Isso eu nova, mas é claro, já criando expertise, minha mãe preferiu me ensinar ao invés que o mundo me ensinasse. E aí, não contente, minha mãe não se viu contente. Minha mãe pois agora você sabe, é assim que nascem os bebês. Aí, conforme eu fui ficando mais velha, minha mãe não se viu contente. Minha mãe vem aqui. O que acontece? Na hora que a moça tá lá com o menino, os dois sentem muito prazer e muito desejo. E eles querem ter relação sem camisinha. E muitas vezes o menino insiste para ter sem camisinha. Mas o que acontece? Além de engravidar, aí ela fez o quê? Ela abriu a página, na época era o Yahoo, naquele computador velho. Ela abriu a página. Isso aqui, ó. É uma doença venérea. Receba. E, gente, se você abrir na internet doença venérea, é trauma. Gente, eu quero que vocês pensem que depois, quando eu fiquei mais velha, já trouxe uma consciência em mim. Mas vocês tinham que ver como ela me educou a não fumar. Aí vocês tinham que ver, gente. Sabe o que ela fez? Ela abriu a página do Yahoo, porque a gente tinha um computadorzinho na época, ela mostrou. Ó, vem ver câncer na garganta. Ela mostrou. Meu Deus. Pergunta se eu meti um cigarro na boca depois disso. Não meti, não. Porque na época, gente, não era como é hoje em dia, né? Google, você pesquisa, tem fotos, tudo. Na época, a grande maioria de nós não tinha nem computador. A minha mãe conseguiu por conta que ela trabalhava para o governo. E o governo deu, na época, o governo deu, gente, computador para os funcionários públicos. Eu sei. Chocada também. Hoje em dia não dá nem um salário digno. Mas na época deram computadores ou facilitaram a compra, um negócio assim. Minha mãe conseguiu um computadorzinho daquele de caixa. Então, antigamente essas imagens chocavam mais do que hoje em dia. Hoje em dia os jovens veem as imagens, vê o povo morrendo e não se intimida. Eles veem a gravidez indesejada, não se intimida. Mas na época era muito difícil ter acesso a realmente o que acontecia se você tem relação sem camisinha. O que acontece se você fumar durante uma vida inteira, o que pode acontecer. O que acontece se você usar drogas? Você não tinha contato com esses universos como você tem hoje em dia. Hoje em dia a galera tá dura. Não se comove, não sente medo. Então é isso. Assim foi a minha criação e de alguma forma isso acabou me conscientizando de muita coisa. Eu não vacilava no rolê. Eu não vacilava. Não sei como vai ser os meus filhos, não sei, porque eles vão viver a vida deles, mas eu vivi a minha com a educação que eu tive. Então, existe muito uma questão de dentro de casa, como a gente conversa e como a gente apresenta. Eu lembro que eu tinha uma amiga, uma colega minha, e eu cheguei nela e falei, sua mãe não conversa sobre sexo com você? Te mostrar as coisas e tudo? Ela falou, não, minha mãe acha errado. Algumas não se sentem confortáveis de conversar, de mostrar para a filha, conversar com o filho sobre o que é sexo. O que é uma vida sexual? Não é que ele vai ter uma vida sexual, mas o que é? Porque se você não apresenta, o mundo vai apresentar. E o que o mundo vai fazer? Vai lá, faz que é bom. Porque eles não estão nem aí pro seu filho. O mundo não está nem aí pro seu filho. Então, se você não fala, o mundo vai falar. E o que o mundo vai falar não vai te trazer vantagem. Então, me conta aqui, gente, o que vocês acharam dessa situação? Essa situação se estende por todo o Brasil. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Obrigado por terem... Hoje o vídeo ficou longo. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e comentar aqui. E beijo!